capítulo 9, para a leitura dos versos de 15 a 23. Números 9, 15 a 23. Vamos orar pelo irmão Roberto Júnior, irmãos. Ele foi internado. Orem por ele. Deus tenha misericórdia dele, da sua esposa, filhinha, os pais, a família como um todo. Se você puder colocar, eu tenho uma lista pessoal de oração. E se você tem uma lista, ponha o nome Roberto Júnior. Deus sabe todas as coisas. Números 9, versículo 15. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo, com uma aparência de fogo até a manhã. Assim, era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, as outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Louvado seja Deus pela sua palavra. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe agora. Meu Deus, revela-te, Senhor, aos nossos corações, mediante a tua palavra, Pai. Nós te pedimos humildemente, entendemos nossa pequenez, mas reconhecemos a tua grandeza, e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Houve uma época em que a infância, e mais precisamente a brincadeira da infância, não era recheada de tecnologia como é em nossos dias. Na minha infância, já havia os brinquedos da estrela, né? Eu me lembro que via a propaganda, e quando meu pai estava na sala, eu dizia assim: pai, o senhor compra para mim? E ele dizia: quando o pai tiver dinheiro, o pai compra. Eu falava: ai, que bom! E ele nunca comprava, porque ele nunca tinha dinheiro. Foi depois, já na vida adulta, que eu fui entender que ele tinha 8 filhos para sustentar, e realmente não ia ter dinheiro para comprar brinquedo da estrela. Não havia nem brinquedo do Paraguai, muito menos da China, nada disso. Então, nós nos limitávamos a criar os nossos brinquedos. Quem aqui já fez o próprio brinquedo? Eu conheço, olha, muita gente que fazia boneca de espiga de milho, não é isso aí? Fazia boneca de espiga de milho, fazia o carrinho com lata de leite ninho. Isso é um clássico, Newton, não é verdade? Lata de leite, às vezes tinha 1, 2, 3, era, né? É o quê, Val? Trator. Fazia o mecanismo do trator. Aí já para os mais engenhosos, né? Era assim. Jogar bola, jogar bolinha de gude, carrinho de rolemã era um luxo. Mas eu brincava com o carrinho emprestado dos outros.
Mas também tinha uma coisa que a gente fazia de deitar no chão e ficar olhando para as nuvens, para tentar identificar as formas que as nuvens... E era muito divertido aquele negócio. Forma de cachorro, forma de gente, forma de PlayStation 3, 5. E a gente se divertia com aquilo. E nem imaginava, na minha infância, que o povo de Israel também se divertia olhando para o alto e olhando para a nuvem. Mas não era qualquer nuvem. Era uma nuvem que provinha de Deus especialmente para Israel. E o texto nos dá a entender que essa nuvem, durante o dia, ela ganhava uma aparência de fogo, mas era nuvem. Pelo que o texto deixa a entender. Nós não compreendemos muito bem. Mas o fato é que a nação de Israel, na sua peregrinação pelo deserto, contava com essa nuvem. O livro de Números, no hebraico, Números não se chama Números. Números se chama No Deserto. É o nome desse livro. No Deserto. Porque conta algumas histórias, algumas situações, parcialmente o que a nação de Israel passou enquanto peregrinava para a terra de Canaã. E um dos episódios narra exatamente esse capítulo tão importante que era essa nuvem que ficava sobre o povo. Imagina, praticamente 2 milhões de pessoas, e aquela nuvem enorme, densa, que proporcionava bênçãos para aquele povo durante o dia, mas também benefícios durante a noite. O texto diz que a nuvem de Deus cobriu o tabernáculo, a tenda da congregação, e essa nuvem, ela ganhou uma dimensão enorme, se pôs sobre o povo, se projetou sobre o povo, e era uma projeção do cuidado do próprio Deus. A nuvem simbolizava a graça protetora, cuidadora, supridora que há em Deus para com seus filhos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 2, que aquele povo foi batizado naquela nuvem. É como se aquele povo tivesse sido imerso naquela nuvem. É como se aquela nuvem tivesse cercado aquele povo por todos os lados. Como digo, nenhum filme pode expressar com precisão, visualmente, aquela imagem. Mas eu imagino, segundo essa descrição de Paulo, que essa nuvem cercava esse povo por todos os lados. Assim como é o cuidado de Deus para conosco. Assim como é a presença de Deus em nossas vidas. Assim como é a ação de Deus na vida daquele que anda com Deus. E pensando na nuvem de Deus, e pensando sobre estarmos debaixo da nuvem de Deus, o texto me fornece 3 benefícios para quem está sob a nuvem de Deus, para quem está debaixo da nuvem de Deus. Em primeiro lugar, sob a nuvem de Deus, teremos a proteção de Deus. O verso 16 diz isso. Vamos ver? Capítulo 9, verso 16. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Era um símbolo dessa proteção de Deus, porque durante o dia a nuvem proporcionava sombra. Era um ar-condicionado natural, no meio daquele deserto. E à noite, a aparência da nuvem mudava para fogo, espantava predadores, mas também iluminava o caminho, caso o povo tivesse que caminhar durante a noite no deserto. Trazia calor,
Porque durante o dia, temperaturas altíssimas, mas durante a noite a temperatura cai exponencialmente. Então, protegia do calor intenso durante o dia, mas também protegia do frio intenso durante a noite. E é assim que Deus faz conosco. É assim que Deus quer fazer conosco. Porque só provava dos benefícios de se andar na nuvem e ter aquele frescor durante o dia e calor durante a noite, quem de fato estivesse debaixo da nuvem de Deus, debaixo da proteção de Deus. E nós temos um ímpeto, irmãos, de nos guiarmos pelos nossos próprios pensamentos, pela nossa própria maneira de ver, de enxergar as coisas, pela nossa própria opinião. Temos uma tendência a nos rebelarmos contra a vontade de Deus, o querer de Deus e os benefícios que Deus nos oferece. Então, quando nós nos afastamos dos horizontes de cuidado, de proteção do nosso Deus, nós ficamos à mercê dos perigos que esta vida nos impõe. Mas o lugar do povo de Deus é debaixo da nuvem de Deus, porque debaixo da nuvem de Deus nós estamos protegidos. O Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra, a nuvem trazia sombra. À sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, daquele para quem não há impossíveis, descansará. E Deus guardou aquele povo. E Deus protegeu aquele povo. E Deus continua protegendo o seu povo. Fique debaixo da nuvem de Deus. Fique debaixo das ordens de Deus. Fique debaixo da proteção de Deus. Fique debaixo da soberania de Deus. Você está seguro, o Senhor te guardará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, nos diz o Salmo 121. E a resposta, vamos dizer juntos: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, irmã Luciene. O Senhor é quem te guarda, irmão Marco. O Senhor é quem te guarda, irmã Rose. O Senhor é quem te guarda, Ricardo. O Senhor é quem te guarda, povo de Deus. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o teu coração. No meio da adversidade, esse Senhor guardará o teu coração. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Isso quer dizer a tua jornada por essa vida cheia de perigos, de dificuldades, de tristezas, de aflições. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o seu nome. Sob a nuvem de Deus teremos proteção, mas sob a nuvem de Deus também teremos a orientação de Deus. O versículo 17 nos diz: mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Ou seja, o povo de Deus precisava estar atento ao mover da nuvem de Deus. Quando a nuvem se movia, as trombetas de prata eram tocadas. Isso é o capítulo 10 de Números. As trombetas de prata eram tocadas e o povo, então, tendo ouvido o som da trombeta, dependendo do toque que se dava, era hora de ir ou era hora de parar. A nuvem se movia. Logo eles olhavam, a nuvem está se movendo. Precisamos levantar acampamento e precisamos seguir. Eles não conheciam a rota. Eles não sabiam aonde é que haviam de chegar. Era um bando de escravos, sem bússola, sem orientação. Mas eles tinham a proteção e tinham a orientação de Deus. Nós não sabemos de tudo na nossa vida.
Tem gente aqui passando por coisas, por questões, por situações que ele não entende. Eu não entendo. Essa semana visitei várias pessoas e algumas delas diziam: pastor, eu não entendo por quê. E a gente não vai entender muita coisa mesmo. Mas isso é andar com Deus. Não é entender. Não é saber quais são os próximos passos. É simplesmente olhar para a nuvem e pela fé dizer: eu vou caminhar, meu Deus, um dia de cada vez, um passo de cada vez, na dependência do Senhor, debaixo da orientação do Senhor. Eles não podiam fazer planos para o dia seguinte, porque o texto diz que eles podiam ficar meses no lugar, ou podiam ficar poucos dias. Tudo dependia de Deus, era Deus quem dava o ritmo da jornada, o ritmo da caminhada. Irmãos, a nossa vida com Deus é assim, é Deus quem dá o ritmo de tudo. Às vezes tudo se trava, é para você parar. Quando eu passei mal no final do ano, mês de dezembro, eu fui parar na UTI do hospital. E cheio de coisas ligadas em mim, gente tirando sangue, e pressão, e uma máquina que ficava toda hora fazendo barulho. Aí uma pessoa muito próxima a mim disse assim: você não parou, Deus te parou. E aí os médicos fizeram aquele monte de exame o dia inteiro. No outro dia, à tarde, veio o médico e disse assim: é o seguinte, você não tem nada. Vai para casa. Aí eu descobri uns negócios lá sobre o meu coração, mas não tem nada a ver. Ele disse: o seu coração está apaixonado. Mentira, ele não falou isso. Essa eu já sabia, né, Márcio? Mas eu tenho uma má formação no meu coração. Tem uma veia do meu coração que ela é aberta e ela vai fechando, fechando, fechando. Ela fica bem estreitinha, mas o sangue passa. Tudo normal. Ele falou: a vida é normal para você. Eu falei: eu não queria ser jogador de futebol mesmo. Às vezes Deus tem que parar a gente. Um negócio que deu errado, um emprego que se perdeu, uma enfermidade que chegou, um plano que não se concretizou, um dinheiro que não veio. Porque, se nós pensarmos, não é o diabo que dita a nossa vida, é Deus. O diabo pode até estar envolvido, nem sempre. Eu até diria que quase nunca. Muitas vezes somos nós. Mas o fato é que mesmo o diabo, mesmo a enfermidade, mesmo a dificuldade, mesmo o desemprego, mesmo seja lá o que for, antes disso chegar a nós, passa antes por Deus. E há coisas que não chegaram e nunca chegarão a nós, porque Deus diz assim: ei, aqui não. Mas às vezes Deus diz: vai, porque é meu propósito para trabalhar na vida do meu filho, para fazer o meu filho se mexer, para fazer o meu filho ficar alerta, para fazer o meu filho me buscar mais, para fazer meu filho meditar, aprender, crescer da minha palavra, para fazer o meu filho enxergar coisas que ele não está enxergando. E nisso Deus nos dá orientação. Eu não tenho medo do caminho, irmãos, porque eu sei aonde é que o caminho vai dar. Se é montanha, se é vale, se está escuro, eu não me preocupo a isso. Se há inimigos, se há perigos, a gente não tem que se preocupar com isso. Se há enfermidade, se há isso, se há aquilo, não temos que nos preocupar, porque nós sabemos que Deus está no controle, Deus está por cima de nós. O pastor Josué dizia: Deus por cima está. E eu sei aonde é que isso vai dar. Eu sei que isso vai dar no melhor para mim. Eu sei que isso vai dar em algo que vai ter me tornado um homem melhor. Eu sei que isso vai dar em algo que eu vou me parecer mais com Jesus. Eu sei que isso vai dar em algo que vai agradar o meu Deus. Então, eu estou seguro
descansando no poder, na proteção, na orientação de Deus. Antes de tomar decisão, peça orientação a Deus. Primeiro você ora, depois você faz. Inverter a ordem. Uma pessoa veio, 30 anos o problema, aí pastor, ore por mim. Eu falei, não dá. São 30 anos de equívoco para 1 minuto de oração. Não vai funcionar assim. Você vai ter que trabalhar muito aí. Busque a orientação de Deus. O que a Bíblia diz? Hebreus 12, 1. Nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta, verso 2, olhando para Jesus. A carreira é olhando para Jesus. O caminho é olhando para Jesus. Ou para a nuvem foi para a esquerda, pessoal, vamos para a esquerda. É esse o rumo que Deus está dando à minha vida, porque eu repito, não é o diabo. Se você está debaixo da nuvem, não é o diabo. É Deus que está no controle, e Ele move as peças do tabuleiro da nossa vida do jeito que Ele quer, e nós confiamos que Ele tem sempre o melhor para nós, amém ou não? Amém. A gente não fica dizendo, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Não é assim. Fé não é entender, mas fé é dizer, eu sei que Deus está cuidando, o diabo não chega aqui não. Porque meu Deus é maior e Ele é que está no domínio, Ele é que está no controle, Ele é que está guiando a minha vida. Antes de trocar um carro, trocar de casa, mudar de emprego, casar, antes de... Peça orientação a Deus, olhe para as nuvens, olhe para o caminho que Deus está lhe guiando, porque, em terceiro lugar, sob a nuvem de Deus, teremos a proteção de Deus, teremos a orientação de Deus, teremos o descanso de Deus. O verso 18, segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo a ordem do Senhor, se acampavam todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. É hora de descansar. É hora de repousar. Longa e cansativa, estressante foi a jornada. Mas Deus nos proporciona, irmãos, tempos de descanso e de refrigério. O salmista fala de tempos de refrigério. E a vida da gente, às vezes, está tão em apertos, ela está tão difícil de suportar. Aí Deus providencia algo que traz alívio, refrigério, descanso para a nossa alma. Não é essa a dinâmica? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mas também Ele me leva a águas tranquilas. Mas também Ele me leva ao vale da sombra da morte. Mas depois do vale tem uma montanha. Depois Ele leva de novo para tomar águas de descanso. Nós não suportaríamos, irmãos, viver debaixo de tribulação intensa todo o tempo. Deus proporciona tempos de refrigério. Talvez essa palavra, nessa manhã, seja um daqueles momentos em que Deus está jogando aquela água tranquila na agitação do coração de alguém. Deuteronômio 29, 5, Deus diz, e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato. Deus estava cuidando. Porque andar com um sapato com calo, né? Andar com um sapato, o sapato era novinho, como quando saiu do Egito. A vestimenta era confortável, como aquela que se saiu do Egito. Deus cuida de tudo, e Deus nos dá descanso. Por isso o salmista nos chama a atenção no Salmo 55, 22, e diz, lança
o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Nós temos tantas preocupações. Vê a nossa nação como está. Nós ficamos tão preocupados com os rumos que a nossa nação está tomando, mas aí nós tiramos os olhos da TV, do tablet, do computador, tiramos os olhos das pessoas com quem conversamos e olhamos para a nuvem. E vemos que acima de tudo há um Deus, e Ele é o nosso Deus. E Ele está nos guiando no meio dessa tempestade ou no meio desse deserto. Ele está cuidando de nós. E Ele aqui e ali proporciona momentos de descanso. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso, sou humilde de coração. E olha que certeza, louvado seja o meu Senhor e Salvador Jesus. Ele diz, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas fique debaixo da nuvem, mantenha-se debaixo dela. Vá onde ela for, pare quando ela parar, levante acampamento, não fique para trás, siga ao que Deus tem dito para a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Você que está longe de Deus, Deus quer que você volte. Há um povo peregrinando nesse mundo, mas ele está debaixo da nuvem de Deus, tendo proteção, orientação e descanso. Você podia orar agora comigo. Nós não vamos cantar agora nenhum hino. Mas eu gostaria de convidar você a orar comigo aqui hoje. Se de alguma forma essa palavra supriu a sua alma, ela entrou no seu coração, ela moveu a sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar, porque eu quero orar com você e quero orar por você. Sai agora, pode vir. Pode vir. O que é que você está precisando? Deus falou e eu sei que falou. Saia. Se você não foi tocado, não venha. Mas também não precisa ficar olhando para quem veio. Ore por nós. Mas se Deus tocou você, não fique aí. Não fique aí. Deus quer te abençoar. Deus quer mudar a situação, mudando você. Deus tem cuidado de nós, gente. Não há o que temer. Saia, venha. Tem alguém que veio aqui à frente e ainda não é um crente, mas você quer entregar a sua vida a Jesus agora. Faça um sinal. Eu vim à frente, pastor, eu não sou crente, mas eu preciso de Jesus na minha vida. Tem alguém assim? Eu não sou crente, mas eu preciso de Jesus. Eu quero crer que todos já são crentes em Jesus Cristo. Se ainda há alguém que foi tocado por Deus, você precisa de oração, saia do seu lugar, eu vou orar. Eu vou orar por você. Nós louvamos o teu santo nome, meu Deus, pela palavra do Senhor, de uma maneira graciosa e abençoadora. Falou ao meu coração e tem falado e fala ao coração do teu povo aqui e aqueles que nos acompanham pela internet. As minhas lágrimas, o Senhor sabe, são de gratidão, são de alegria, porque o Senhor tem conduzido, tem protegido, tem orientado, o Senhor tem dado descanso à minha alma. Louvado seja o teu nome.
Obrigado, Jesus. E eu peço pelos meus irmãos que estão aqui à frente, meu Deus, eu não sei o que os trouxe além do toque do Teu Espírito e da Tua Palavra, mas que essa necessidade, esse problema, essa adversidade, meu Deus, tenha, ó Deus, a visitação da Tua graça, da renovação das forças, meu Pai. Nós cremos, meu Deus, e declaramos aqui, diante do Teu povo, diante do mundo, diante de principados, de potestades, diante do diabo, que nós, ó Pai, cremos e confiamos, temos certeza de que o Senhor está sobre nós, e o Senhor é soberano, e que essas situações, nenhuma delas foge ao Teu controle, nenhuma delas foge ao Teu poder. Ó Deus, ajuda-nos a manter os nossos olhos na nuvem, a manter os nossos olhos em Ti. Como disse Ezequias, apesar das ameaças de guerra e de morte, os nossos olhos estão postos em Ti. Você que está aqui à frente, diga isso: os nossos olhos estão postos em Ti. Fale alto: os nossos olhos estão postos em Ti. Meu Deus, nós estamos olhando para o Senhor. E ó Deus, enquanto o Senhor nos protege, nos orienta e nos dá descanso. Assim oramos na confiança do Senhor, porque nós não conhecemos o caminho, mas nós sabemos aonde Ele vai dar, e vai dar na vontade boa, agradável e perfeita do Senhor, realizada na nossa vida. Nisso nós nos alegramos, por isso nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Voltem para os seus lugares.